Marcos, capítulo de número 2. Versículo 1 diz assim, Marcos 2, 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então vamos parar um pouquinho aqui, deixa sua Bíblia aberta. O que está acontecendo? Jesus, a Bíblia diz que onde ele ia, ele arrastava multidões. E por que Jesus arrastava multidões? Por quê, gente? Ele curava, ele ensinava, ele libertava pessoas que estavam possessas de demônios, ele trazia restauração a vidas, a famílias, a pessoas, curou várias enfermidades. Se você soubesse que um homem com esse gabarito fosse vir até um lugar, um bairro, a uma casa, e você tivesse um problema, o que você faria? Com certeza você se deslocaria a esse lugar. Então é isso que está acontecendo. Jesus ele entrou numa casa e as pessoas então elas aglomeraram nessa casa. Tanto que a Bíblia fala que não achava lugar nem junto à porta. Ou seja, o lugar estava lotado. Beleza, vamos continuar o texto. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao... Desculpa, gente, é o 3. Desculpa, eu li errado. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Segura aqui então. O texto fala então que essa multidão está numa casa, as pessoas não conseguem entrar, algumas estavam acompanhando na porta, e aí diz que esses homens, 4 homens, eles chegam com um paralítico, uma pessoa que não andava. E aí eles têm uma atitude meio que inusitada e estranha. Eles pensaram, eu não vou conseguir entrar pela porta nem pela janela, então nós faremos o quê? Nós faremos uma abertura no teto dessa casa e no certo ponto onde Jesus está, nós desceremos com esse paralítico. É uma coisa inusitada, não é? Se a gente falasse hoje com tudo que a gente tem de escada, andaime, cordas, ou seja, seria muito mais fácil, mas nessa época não. Vamos para frente. Jesus, ou melhor, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, ou pensavam, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam ou pensavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Tem muitos princípios para nós tirarmos aqui para as nossas vidas através desse texto que eu acabei de ler. Então nós vamos tentar pontuar para ficar fácil o entendimento de todos. Então, a cena é qual? Jesus ele está em Cafarnaum, ele vai para uma casa,
muitas pessoas afluíram até essa casa, enche essa casa, uma multidão vai até ele, e diz que 4 homens, eles queriam que esse paralítico tivesse acesso a Jesus. O primeiro ponto dessa mensagem, eu queria destacar a atitude desses 4 personagens, desses 4 homens. A Bíblia não fala o nome nem deles e nem também do paralítico. A Bíblia não cita o nome de nenhum deles. A Bíblia só fala que eles têm uma atitude de fé. Eles têm uma atitude diferenciada. Eles têm uma atitude que chama a atenção de Jesus, dizendo que Jesus viu a fé deles. E por ver a fé deles, ele vai fazer 2 milagres. O primeiro milagre é perdoar pecados, e o segundo milagre é curar o paralítico. Mas voltando a esses 4 homens, eu queria destacar a importância minha e sua a levarmos as pessoas para Jesus. Alguém levou você para Jesus, você já parou para pensar nisso? Alguém levou a palavra de Cristo até você. Na sexta-feira eu fui na casa do Roger, eu e a Ana visitar ele e a Sandra, e ele começou a mostrar as fotos antigas da nossa igreja, que era lá na rua São Paulo. E ele começou a mostrar ele com 15 anos de idade. E mostrou a foto do pastor Joaquim Lima, a Roberta, que era menor do que o João Pedro, a dona Denise, a dona Ruth e tantos outros, ele estava mostrando ali. E eu perguntei para ele assim: Roger, quem te levou para a igreja? E aí ele falou assim: pastor, a igreja era poucos metros da minha casa, e alguém me convidou, e eu fui até a igreja, com 15 anos de idade. Hoje o Roger já tem muito mais idade, casou, já tem o filho Ian, que está com 19 ou 20 anos de idade. Alguém levou a palavra para ele. Alguém um dia teve essa atitude, talvez não tão ousada quanto a desses 4 homens aqui. Irmãos, a gente às vezes acha que pregar o evangelho é coisa fácil. E não é fácil pregar o evangelho. Esses homens aqui, eles tiveram um esforço físico. Imagine você pegar alguém que está com paralisia nas pernas e levar essa pessoa até um telhado, abrir um buraco no meio do telhado e descer agora esse paralítico até onde Jesus está. Alguém já cuidou de uma pessoa que está enferma e precisou dar banho em uma pessoa que está enferma? Quem já fez isso? Como que fica o peso dessa pessoa? Talvez é 10, é 5, 20 vezes mais. Porque ela, com a sua força, não consegue ajudar na hora que está sendo carregada. E diz que esses homens, eles têm essa atitude de força, de fé, de disposição para ver o paralítico curado. A pergunta é: nós, eu, você, nós temos nos esforçado em pregar a palavra às pessoas? E quando a gente fala às pessoas, eu não estou dizendo somente de um evangelismo, onde a gente tem que sair com cartazes, se você ama Jesus, buzina, Ele morreu por você. Não é só isso, é muito mais do que isso. Pregar a Jesus está ligado, primeiramente, à nossa maneira de viver, à nossa maneira de ser, à nossa maneira de reagir diante dos fatos e dos problemas que ocorrem na nossa vida. A nossa maneira de viver, ou nosso testemunho de vida, revela quem nós servimos. Esses homens aqui, o que chama a atenção de Cristo, não foi a classe social, a roupa que eles estavam vestindo, mas foi a atitude que eles tiveram, de levar esse homem que não tinha condição de se apresentar até a Cristo Jesus. Você tem sido alguém que facilita, ou você tem sido alguém que prejudica e que dificulta a pessoa de chegar até Jesus? Esses homens aqui, talvez eles vão ser lembrados até a volta de Jesus. Assim como a mulher de fluxo de sangue, assim como a mulher que derramou ali um vaso de alabastro em Cristo, assim como aquela mulher que chorou aos pés de Jesus e enxugou as lágrimas com seus próprios cabelos, e tantos outros personagens que se destacaram pela fé e pela atitude que eles têm diante do Mestre, diante do nosso Senhor Jesus.
Que você saia aqui desse culto, irmão, irmã, pensando que o mundo lá fora, ele espera uma atitude minha e espera uma atitude sua. O mundo lá fora está aflito, o mundo lá fora está desesperado, o mundo lá fora está angustiado com tantos problemas que nós temos passado. Sexta, na casa do irmão Rodrigo e da Fabiana, eu fui pregar e tinha pessoas que faziam parte do ciclo de amizade do casal. E na primeira palavra que eu dei, na primeira frase que eu dei, tinha uma moça lá que já começou a chorar. E eu fiquei pensando, quase não falei nada. As pessoas estão sedentas de Cristo. As pessoas estão, eu não sei se você consegue entender, mas há um desespero na nossa sociedade. Há um desespero nas famílias. Há um desespero para as pessoas que não conhecem a Cristo. E a resposta, irmão, está comigo e está com você. Nós conhecemos a Cristo. Nós sabemos quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer na vida das pessoas. Que nada, irmãos, e ninguém atrapalhe o agir do Senhor através da sua vida. Que nenhuma dificuldade, que nenhum problema, que nenhuma luta interior ou exterior que você passe, impeça você de continuar pregando a Cristo. Esses homens aqui, talvez não frequentavam igreja, talvez ouviram falar de Jesus, mas têm uma atitude louvável, dando acesso a alguém que tinha paralisia, dando acesso a essa pessoa que não tinha como se apresentar diante de Jesus. Eles dão acesso e levam esse homem até a presença de Cristo. O mais estranho de tudo essa história é que quando esses homens descem o paralítico, esses 4 homens, a palavra fala que Jesus, vendo a fé deles, disse o que para o paralítico? E eu vou explicar por que eu acho estranho. Porque se Jesus está vendo que o homem paralítico, qual é a primeira ação que os homens esperavam? Que ele fosse curado. E Jesus vira para esse homem e fala o quê? Os teus pecados estão perdoados. E aí a palavra diz que alguns escribas, aqueles que conheciam, que escreviam a lei, que conheciam a lei, eles não falaram nada, mas o coração, ou eles pensavam dizendo, vamos ver aqui, para a gente não errar na palavra, eles arrazoavam, né, em seu coração, dizendo assim, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Esses homens, eles têm um pré-julgamento, não verbal, mas algo que estava dentro do coração deles. E eles pensavam dizendo assim, mas esse Jesus é abusado. Quem ele pensa que ele é para falar que ele perdoa o pecado desse paralítico? É interessante, né, irmãos, que muitas vezes os que criticam é aqueles que não fazem nada para um bem maior. Já parou para pensar nisso? Às vezes as pessoas que mais teçam crítica ao seu respeito, ao nosso respeito, você vai ver que a maioria delas não está acrescentando em nada. Esses homens aqui, eles estavam fazendo o quê? Nada. Eles estavam ali provavelmente, tá? O texto não diz, mas provavelmente eles estavam ali falando assim, vamos ver se Jesus cai em alguma palavra dele, para ver se ele está falando exatamente conforme a lei falava. E os fariseus e os escribas, eles tinham muita dessa atitude perante Jesus. E Jesus várias vezes repreendeu essa classe de pessoas. Religiosos, mas que estavam ali não para receber, somente para julgar. Eles estão ali pensando, esse homem, ele está declarando uma blasfêmia, porque só Deus, o Pai, tem poder para perdoar pecados. Irmão e irmã, não se importe com as críticas, quando você está fazendo alguma coisa. Você que tem um ministério na igreja, você que tem levado a palavra às pessoas à sua volta, não tenha o seu coração em críticas, em o que as pessoas estão falando. Eu gosto da Cássia, da doutora Cássia, psicóloga, que ela falava assim,
que o que a pessoa fala ao nosso respeito é o que ela pensa ao nosso respeito. Não é o que eu sou, é o que ela pensa que eu sou. Jesus, ele tinha isso em mente, tanto é que ele, conhecendo o coração, a palavra fala assim, e Jesus percebendo logo por seu espírito que eles estavam pensando assim, disse-lhes: por que vocês estão pensando, ou arrazoando sobre essas coisas em vosso coração? Jesus não é igual a gente. Jesus, ele conhece coração. Nós não conhecemos. Nós conhecemos uma pessoa que nos julga porque ela verbaliza, ou a ação dela nos mostra. Jesus não. Jesus conhece no seu íntimo e fala que o espírito dele pôde ver o coração daqueles homens, e ele disse a esses homens: por que vocês estão pensando dessa maneira? Por que vocês estão pensando que eu estou fazendo uma blasfêmia? E olha o que diz o versículo adiante. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Jesus faz uma pergunta a esses escribas, e essa pergunta eu quero fazer a vocês. O que é mais fácil para Jesus? Perdoar pecados ou curar uma pessoa? Pensa aí você, o que você acha que é mais fácil? O que custou mais para Cristo? Uma cura ou perdoar os nossos pecados? Irmãos, essa palavra aqui, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é profunda, porque aqui fala daquilo que Cristo fez por nós um dia na cruz do Calvário. Jesus não veio só para curar as minhas enfermidades físicas. Jesus veio para curar algo muito maior que eu nunca poderia ser curado disso, que é o pecado. Eu gosto de dizer que Jesus, ele tem poder para curar todas as enfermidades, amém por isso? Ele tem. Mas o que é mais importante? A cura de uma enfermidade ou a salvação de uma pessoa? Pensa você. O que é mais importante? Ser curado ou ser salvo? Jesus traz essa indagação para nós porque nós estamos em vida. Jesus, irmãos, ele tem interesse em curar pessoas enfermas, e nós temos prova disso aqui no nosso meio. Quantas pessoas foram curadas já no nosso meio? Quantas pessoas receberam milagres no nosso meio? O Miguel mesmo, filhos do Rafa e da Yasmin, quanto tempo foi a luta, Rafa, do Miguel, com aquela doença que ele estava? Pessoas aqui no nosso meio que fizeram tratamento de câncer, pessoas que tiveram, como a dona Marilda, que chegou perto da morte, e Deus trouxe ela de volta aqui para cultuar com a gente, para estar aqui entre nós, a irmã Rita, a irmã Sandra e tantos outros. Jesus continua curando, mas ele está dizendo isso é paliativo, porque uma hora nós vamos morrer. Eu estou falando que é paliativo, não que Jesus cura pela metade, não, é que o nosso corpo vai envelhecer. O nosso corpo vai ficar doente, o nosso corpo vai voltar para o pó, você querendo ou não. O nosso corpo não foi projetado depois do pecado, claro, para viver eternamente aqui na terra. As nossas células, a nossa parte de tudo, ossos, todos os órgãos, eles envelhecem juntamente conosco. E nós vamos uma hora para o pó, não tem jeito. Tem alguns pastores que estão, o pastor Luciano Subirá está escrevendo um livro dizendo rumo aos 120. Eu quero ir para o 120, mas com saúde. Porque ir para o 120 capengando, gente, eu não quero. Que Jesus nos leve antes disso. É bom ficar velho, é ótimo, mas com saúde. Tirando essa ressalva aqui, que talvez não agradou a muitos, vamos lá. A gente fica velho. Uma hora uma enfermidade vai nos atingir. Uma hora uma enfermidade vai nos levar daqui. E aí que Jesus fala, o que é mais fácil? Curar ou perdoar? Por muito tempo a igreja errou na mensagem. Só pregava cura, 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 cura. A igreja tem que pregar
cura, mas tem que pregar salvação. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus foi preparar um lugar para nós, aqui é passageiro. Jesus disse, olha, eu oro para aqueles que estão no mundo, porque eles não são desse mundo, eles estão, mas eles não são. Eles estão passando nesse mundo. A vida eterna não é aqui na terra. Eu estou preparando um lugar sobremodo excelente para aquele que me segue, para aquele que me serve. Então, irmão, irmã, Jesus vai curar e Ele vai continuar fazendo isso até a volta dEle. Mas o mais importante é que Jesus vai salvar. O mais importante é que Ele vai tirar pessoas da lama do pecado e vai levar para a glória dEle, para a vida com Ele. Ele vai tirar pessoas das drogas, Ele vai tirar pessoas do inferno, de uma vida desgraçada no bom sentido da palavra, e vai trazer para o seu reino. E é essa mensagem que eu e você temos que pregar. Jesus cura, mas se Ele não curar, Ele pode te salvar. Se Ele não vir curando ou restaurando a sua saúde, não importa com isso, o mais importante é que o seu nome está escrito no livro da vida, e um dia você gozará da eternidade com o Senhor. Esses homens estavam ali preocupados, dizendo que Jesus estava blasfemando, e Jesus fala, portanto, é mais fácil a cura ou o perdão? E no versículo 10 a palavra do Senhor diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, Jesus ele resolve o assunto de uma maneira extraordinária, porque Ele faz essa pergunta e Ele diz assim agora, para mostrar que eu não estou blasfemando, eu vou então curar o paralítico. Vocês querem espetáculo? Eu vou curar o paralítico. Vocês querem algo que, esse é o cara mesmo? Eu vou curar o paralítico. Mas o motivo maior é para que vocês saibam que eu tenho poder para curar, mas eu também tenho poder para perdoar. Jesus, irmãos, é tão interessante, né, que em algumas curas ele falava assim, não fala para ninguém isso, eu não quero que vocês divulguem, vocês só se apresentem ao sacerdote. Alguns não resistiam, né, a um comichão, eu tenho que falar, pelo amor de Deus, se ficar dentro de mim, eu vou morrer engasgado com isso. Por que Jesus fazia isso? Vai lá e fala para o sacerdote, sabe por quê? Porque eles iam ver lá na palavra, Ele é o Messias, Ele veio para perdoar pecados, Ele não veio só para curar. E tem muita gente que só está atrás de Jesus que cura, Jesus que dá promoção no serviço, que arruma emprego, que arruma marido, que arruma mulher, o Jesus que dá filho, o Jesus que faz isso e faz aquilo. Jesus está falando, eu faço tudo isso, mas eu faço muito mais do que isso, ou muito melhor do que isso, que é dar a salvação a você. Irmãos, se todos nós dessemos tudo da nossa vida, tudo mesmo, de bens materiais até a nossa própria vida, nunca por nós mesmos nós iríamos alcançar a salvação, nunca. Por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que nos garante a salvação? Não são os nossos méritos, é o amor que Deus tem por cada um de nós. E esse amor que Deus tem faz com que Ele cure as nossas enfermidades, sim, mas que Ele nos dê o maior presente, que é a salvação. Porque curar a enfermidade, como eu disse, é paliativo. Uma hora virá algo sobre nós e nós partiremos aqui dessa terra. Alguns talvez não querem, né? Eu quero ficar mais um pouquinho aqui. O ser humano é tão engraçado às vezes, né? A gente sofre tanto, mas quando a gente ouve a palavra, você está com uma enfermidade terrível, de morte, o que a gente faz? Senhor, pelo amor de Deus, eu não quero morrer agora. Então você quer passar mais um pouquinho de luta? Quer passar mais um período de aflição? Não tem problema. Eu venho buscar você na hora certa.
Jesus está dizendo, eu curo, mas o maior milagre foi aquele que eu fiz na cruz do Calvário por você. Aquele custou a vida dele, aquele custou o sangue dele que foi vertido por nós naquela cruz do Calvário. E aí, as pessoas à volta, né, viram esse paralítico que veio do telhado, pegar o leito dele, né? Se fosse na nossa época, ele ia pegar a cadeira de roda, talvez. Naquela época não tinha cadeira de rodas, então ele pega o leito dele, onde ele ficava deitado, e ele põe o leito, e ele sai com o leito nas costas. E diz a palavra do Senhor, que ele se levantou, e no mesmo instante ele tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Que coisa? Duas. Alguém que cura um paralítico e alguém que perdoa pecados. E sabe qual que é o mais interessante dessa mensagem? É que através desse milagre, as pessoas fizeram o quê? Quem prestou atenção no texto? Fizeram o quê? Deram glórias a Deus. A glória, irmão, não é de um pastor, a glória não é de um líder. A glória não é de um irmão ou de uma irmã que tem uma unção especial de Deus, ou um dom que Deus concedeu a ela para curar, para falar, para trazer libertação. Não, a glória não é para essas pessoas. A luz é de Cristo. O poder é de Cristo. A glória é de Cristo. O milagre quem faz é Cristo, não sou eu, não é você. Palavras de conhecimento, de profecias, de revelações, curar enfermos, paralíticos, aleijados, nós não temos esse poder, não temos essa capacidade. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores tem essa capacidade. As pessoas olharam e disseram, nós jamais vimos uma coisa desse tipo. Se assemelha muito aos milagres que Jesus fez. No meio da tempestade, os discípulos disseram, quem é este, que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse nome? Quem é esse homem, melhor dizendo? Esse é o Jesus, que morreu por mim e por você naquela cruz. Esse é o Jesus que é perseguido, ou aqueles que servem a Ele são perseguidos até o dia de hoje. Esse é o Jesus que veio para salvar. Esse é o Jesus que um dia entregou a sua vida e antes de entregar disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão matando o Salvador. Eles estão matando aquele que não só cura enfermidades, mas aquele que tem poder para salvar o homem, ou fazer também com que ele pereça. Que eu e você, duas coisas para eu finalizar a mensagem. Que eu e você sejamos um canal de Deus na vida das pessoas. E que eu e você possamos pregar a verdadeira palavra. Jesus cura, mas Ele está mais interessado em salvar a sua alma. Jesus restaura o seu casamento. Jesus pode abrir uma porta de emprego para você. Jesus pode preparar um marido para você, uma esposa. Jesus pode fazer da mulher estéril mãe de filhos. Jesus pode libertar o seu filho, a sua filha, das drogas, da prostituição. Jesus tem poder para isso, que a gente possa testificar. Ele tem poder. Diz a Bíblia que Ele tem poder para fazer muito mais, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nossas vidas. Mas não se esqueça que o maior milagre foi Ele ter entregado a sua vida por mim e por você naquela cruz. O maior milagre é a salvação, e vai continuar sendo a salvação. Meu pai morreu com 53 anos de câncer. Jesus não fez um milagre na vida dele curando o câncer dele. Mas o maior milagre que Jesus fez na vida do meu pai, na última semana de vida, trouxe libertação e trouxe salvação à vida dele. Meu pai, nos últimos momentos de vida, ele dizia, eu sinto a presença de Cristo no meu quarto. E ele não foi curado do câncer.
Mas ele disse: eu sinto e eu sei para onde eu vou. Eu, minha mãe, meus irmãos, a gente orava dizendo: Senhor, não deixe que meu pai mais sofra com essa doença, porque aqui passa. Jesus disse: no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. Não vai ter mais câncer, não vai ter mais diabetes, não vai ter mais inflamações do nosso corpo, não vai ter mais nada. Lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. O lugar que Jesus tem preparado para mim e para você. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar por sua vida. Irmãos, de coração, eu creio de coração que Jesus faz milagres ainda hoje. Creio mesmo. Eu creio que Jesus faz ainda coisas extraordinárias acontecer na minha vida e na sua. Eu não sou cético, eu creio mesmo. Eu já vi muitas coisas acontecer, muitas mesmo. E esse Jesus está aqui, a quem eu preguei. E Ele pode fazer milagres. Ele pode curar enfermidades. Ele pode curar doenças termináveis. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para fazer coisas que eu e você não imaginamos ou pensamos. Como eu disse, Ele tem poder para fazer milagres em todas as áreas da nossa vida. Eu creio nisso. E eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Mas que também nós possamos crer que esse Jesus veio para nos salvar. A maior missão de Jesus foi de salvar a minha vida e a sua vida. O nome Jesus, vocês sabem o que diz? A tradução? Salvador. Ele é o Salvador. Ele veio para nos salvar. O nosso Cristo veio para curar enfermidades, mas o principal motivo da sua vida foi trazer salvação a mim e a você. Amém? O louvor vai cantar essa canção e depois nós estaremos orando por sua vida, por sua família. E se você tiver alguma enfermidade, depois da canção, eu vou chamar você para vir aqui à frente para nós orarmos por você. Vamos cantar. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo. O Senhor está aqui, Jesus, entre nós, curando todo o meu ser. O Senhor tem esse poder, Jesus. Confio em ti. Cante com fé essa canção. Confio em ti. Declare isso ao Senhor. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para Nós cremos nisso, Jesus, essa verdade. creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Bendito Me Jesus. escutas quando clamo, Jesus te escuta. acalma o meu pensar, Ele tem esse poder. me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Cante a Ele. Confio Nós confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti. confio
isso com fé essa noite. Nada é impossível. Não há impossíveis para ti, Jesus. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Declare mais forte. Nada é impossível para Cante com fé essa ti. canção. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo. Tu és tudo para nós, Jesus. Nós cremos em ti, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero convidar você que tem algo para apresentar diante de Jesus. Talvez não é uma enfermidade, é um outro problema que está afligindo você, trazendo preocupações, medo. Saia do seu lugar. Eu quero orar por sua vida, por sua família. Pode vir. Eu vou encerrar com essa oração, mas eu quero pedir encarecidamente, venha até aqui à frente. Tenha uma atitude de fé. Pode vir um pouquinho mais para frente, por favor. O mesmo Jesus que curou esse paralítico, o mesmo Jesus que curou uma mulher que estava 12 anos enferma com uma hemorragia, o mesmo Jesus que curou cegos, o mesmo Jesus que restaurou vidas, famílias, libertou pessoas endemoniadas, esse mesmo Jesus está aqui entre nós essa noite. Não sei se você, durante a pregação, prestou atenção na palavra, mas ele diz assim: vendo a fé desses homens, vendo a fé. Irmão, irmã, vocês que estão aqui na frente, tenham fé. A fé, ela não é algo palpável que a gente pode pegar, apalpar, não é. A fé é a convicção daquilo que os nossos olhos não estão enxergando. A fé é algo que nós cremos sem enxergar, sem ver. Isso é fé. Esse mesmo Jesus que curou aquele paralítico e que disse: estão perdoados os teus pecados, Ele está aqui também hoje e Ele olha por você. Tenha fé nele essa noite. Vamos orar. Senhor, nós não temos outro além de Ti. Nós não temos outro além do Senhor nas nossas vidas. Nós passamos por tantas lutas, Pai, nessa pequena caminhada, nessa pequena jornada que é a vida. Nós passamos por momentos difíceis, momentos, ó Deus, onde muitas vezes parece que nós vamos sucumbir, parece que a vida vai acabar, o barco vai afundar. Muitas vezes nós olhamos para uma situação e não enxergamos a solução do problema que nós estamos enfrentando. Talvez esse homem, ó Deus, paralítico, ele tinha buscado em tantos lugares para ser curado, mas ele não tinha sido curado até aquele momento e que ele se encontrou com o Senhor. A palavra da mulher de fluxo de sangue diz que aquela mulher gastou todos os seus recursos com a medicina e gastou em vão. Oh Deus, e quando ela tocou na orla das tuas vestes, ela foi curada, Senhor. Ela foi restaurada.
ela teve, Senhor Deus, a hemorragia estancada naquele exato momento, Senhor. Aquele homem também paralítico, diz que instantaneamente, de forma sobrenatural, ele levantou, tomou o seu leito e andou. Aquele paralítico também no tanque de Betesda, diz que quando a água foi agitada, ele tentava se lançar, mas ele não conseguia ir antes das pessoas. E quando ele teve o encontro com Jesus, Jesus curou a vida dele. Jesus, cure vidas aqui, restaura pessoas, famílias aqui, Senhor, independente do problema que seja, de ordem material, física, emocional, ó Deus, uma doença, uma enfermidade, um problema familiar, um problema, Senhor, que a pessoa não está conseguindo resolver, o Senhor tem poder para resolver. E eu quero profetizar essa noite, Pai, curas, milagres no nosso meio. Eu quero profetizar vidas restauradas, eu quero profetizar vidas curadas, eu quero profetizar, ó Deus, a comunhão do Senhor com essas pessoas. Eu quero profetizar uma nova vida em Cristo Jesus. Muito melhor do que a cura, Senhor, é termos paz, é termos alegria, é termos a salvação em nome de Jesus. Oh Deus, faz milagres entre nós essa noite, para que nós possamos saber que o Senhor é Deus que faz milagres, mas o Senhor é o Deus também que traz a salvação aos perdidos. Ao teu nome seja dada a glória, ao teu nome seja dado o louvor, Senhor. Que possamos glorificar por tudo aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor está fazendo hoje em cada uma das nossas vidas. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito sejam manifestados sobre nós, sobre as pessoas que estão aqui na igreja, sobre os que estão em casa participando desse culto, ou que porventura ouvirão essa palavra, que elas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você ir embora, dê um abraço aí quem está ao seu lado. Nós vamos cantar esse refrão e o culto já está acabando, mas não vá embora sem cumprimentar, abraçar, dar uma palavra de vitória a essa pessoa. Que Deus dê uma semana abençoada a vocês, em nome de Jesus. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.